Olá, gostaria de agradecer ao Fórum de Educação, Meio Ambiente e Sustentabilidade pela oportunidade de poder apresentar o meu trabalho, agradecer ao professor Isaquiel Mateus Macedo Gomes e à professora Yara Batista da Silva por me auxiliarem na construção desse estudo, tá? Que está sendo apresentado no eixo temático Educação, Cultura e Sociedade. O nome desse trabalho é O Satere Maué na Perspectiva da Educação Profissional e Tecnológica. É um trabalho dividido em 5 partes. A sua introdução, na qual vou apresentar o objeto, os objetivos geral, os 3 objetivos específicos, a metodologia, os resultados e a conclusão desse estudo, né? Dando continuidade, na introdução agora, é um trabalho que foi feito no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Maués, que fica numa cidade do interior do estado do Amazonas, de nome Maués, uma cidade distante de 267 quilômetros em linha reta e a 356 quilômetros por via fluvial da capital do estado do Amazonas, a cidade de Manaus. No ano de 2021, a cidade de Maués tinha população aproximada, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, de 66.159 habitantes, dentre os quais tem forte presença do povo indígena Satere Maué, que no ano de 2014, último ano no qual foi feito esse levantamento pelo Conselho Geral da Tribo Satere Maué, o CGTSM, relatou que tinha uma população de 13.350 habitantes. Cabe relatar que o povo Satere Maué é o primeiro povo que se tem notícia que cultivou o fruto silvestre que eles chamam de Guaranã, mas que nós demos o nome de Guaraná. A força econômica do Guaraná na região é tão grande que Maués, no ano de 2018, recebeu o selo de indicação geográfica do Guaraná. Esse selo faz referência à localização de origem e condições especiais de fabricação do produto. Nesse contexto, na cidade de Maués, imerso no ambiente educacional, verifiquei a existência de inúmeras informações sobre o povo Satere Maué, informações que poderiam ser trabalhadas dentro do ambiente da educação profissional e tecnológica. Portanto, saber o que os jovens, os alunos, pensam dentro do ambiente acadêmico a respeito da cultura do cidadão Satere Maué pode ser um indicador relevante dentro do processo de ensino-aprendizagem. Tá? A saber que o povo Satere Maué se autodenomina os filhos do Guaraná. Tá? Guaraná que tem elevada importância na organização espacial, social e econômica deste povo. Tá? A sua força é tão grande que eles descrevem a história do Guaraná como sendo seu mito fundador. E como a Constituição Federal determina o respeito à dignidade dos povos indígenas, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação determina o diálogo referente à diversidade cultural e étnica, a Lei 11.645 de 2008 inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena no cotidiano escolar, e que no ano de 2021 a resolução número 1 do Conselho Nacional de Educação torna obrigatório as escolas técnicas federais a trabalhar efetivamente a temática da diversidade étnico-racial dentro de seus currículos. Nada mais salutado que o IFAM Campus Maués, bem como seu corpo escolar, trabalhar com esse tema dentro do seu ambiente escolar, ok? E isso nos motivou a fazer esse estudo e buscar dados relevantes a respeito dessa situação, tá? Por conta disso, o nosso trabalho tem por objetivo geral descrever a visão que os alunos finalistas do curso técnico de nível médio na forma integrada em agropecuária do IFAM Campus Maués no ano de 2022 têm em relação ao povo Satere Maué. E dentre os objetivos específicos, o primeiro veio a ser expor fontes de informação relativas ao povo Satere Maué. O segundo objetivo, pontuar elementos do perfil socioeconômico dos
dos finalistas desse curso, e o terceiro e último objetivo é analisar o tratamento dado por parte do aluno finalista deste curso ao cidadão Sateré-Maué. A metodologia desse trabalho é uma metodologia de natureza qualitativa, a partir dos estudos culturais. Quanto aos objetivos, é uma pesquisa descritiva, conforme os procedimentos de busca de dados, é uma pesquisa bibliográfica, documental, de levantamento e participante. No que diz respeito ao instrumento de coleta de dados, foram aplicados questionários abertos e fechados e a observação participante. Por fim, depois de tudo lido, informações coletadas, registradas, catalogadas, se iniciou o processo de análise, que consistiu na tabulação e compreensão das informações obtidas na perspectiva dos estudos culturais para criar esse texto que está sendo apresentado aqui para os senhores, né? Então, entrando na parte dos resultados, podemos dizer que foram os portugueses no século XVII os primeiros a entrar em contato com o povo Sateré-Maué, que vivia na região localizada de forma seminômade, na região localizada entre os rios Amazonas, Madeira e Tapajós, numa região de grandes rios, florestas densas, grande biodiversidade, que favorecia o isolamento geográfico em relação ao europeu, considerado um invasor. Por conta desse isolamento geográfico, eles conseguiram preservar sua cultura, sempre com destaque, né? E aí, contudo, com o avanço da colonização portuguesa, a sua satisfação, já na época do Brasil Império, a sua insatisfação ficou evidente e eles participaram da cabanagem. Haja vista que a exploração era a regra para as populações indígenas do Brasil colonial. Com o fim da cabanagem, houve grande retração econômica e social, que só a partir do início do ciclo da borracha, somado ao aumento da venda do Guaraná, começou a melhorar. Tá? Entre os anos de 1910 e 1968, eles tiveram sua vida monitorada pelo Serviço de Proteção do Índio, o extinto SPI, e a partir de 1968 pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. A FUNAI permanece até os dias atuais, né? Eles demarcaram o seu território indígena no ano de 1986, que passou a ser chamado Reserva Indígena Andira Amaral, e sempre conseguiram manter a sua cultura preservada, e até os dias atuais ela ainda é bem forte entre o povo Sateré-Maué. Sobre isso, Darcy Ribeiro escreveu: conservaram sua identidade tribal e, a despeito de falar português e viverem como caboclos amazonenses típicos, consideram-se índios e assim são considerados. Tá? A cidade de Maués tem sua origem do ano de 1669, quando retratada pelo padre Bittendorf, que residiu nas moradias temporárias da Vila dos Maguazes. Tá? Essa vila cresceu, prosperou durante todo o século XVIII, sempre motivado pelo comércio do Guaraná. E foi por causa do Guaraná que no ano de 1798 surgiu com o nome de Luzéia, ainda com o nome de Luzéia. Tá? No início do século XIX, no ano de 1803, a Luzéia passou a se chamar de Vila Maués e continuou a prosperar, até que na época do Brasil Império é sacudida por duas grandes revoltas. A primeira foi a revolta dos índios Maués, no ano de 1832, que durou um ano, e na sequência já veio a cabanagem, que na região aconteceu entre os anos de 1833 e 1839. Tá? A cabanagem deixou a região arrasada, com forte retração econômica e social, que passou a se reverter a partir de 1850, quando a comarca do Rio Negro, que é onde essa região está compreendida, é elevada à categoria de província, recebendo o nome de Amazonas. Tá? Já na época do Brasil República, a República trouxe uma estabilidade política para a região. E no finalzinho do século XIX, no ano de 1896, Vila Maués é elevada ao status de cidade. Tá? No início do século XX,
No ano de 1905, a cadeia produtiva do Guaraná recebe um incentivo decisivo para sua posição na economia da cidade, quando o Dr. Luiz Pereira Barreto cria o xarope do Guaraná. Esse fato torna possível a produção do refrigerante Soft Drinks, que foi produzido pela empresa Antártica Paulista. Tá? Contudo, nos dias atuais, a cidade de Maués ainda não tem a prosperidade que dá uma boa qualidade de vida, uma melhor qualidade de vida para a sua população, porque o sistema de saúde da cidade só atende em casos de média e baixa complexidade, o transporte fluvial é muito custoso é o mais utilizado, a telefonia não atende a totalidade do município, não alcança todas as áreas do município, a rede de ensino no interior do município ainda tem muitas salas de aula muito seriadas e o setor secundário é inexpressivo, ok? O setor terciário tem alguns comércios, logicamente, mas só dispõe de 3 bancos oficiais e um privado. O setor de hospedagem é fraco e só obtém destaque durante a época da Festa do Guaraná, que tradicionalmente acontece no final do mês de novembro. Tá? A Festa do Guaraná é um dos maiores eventos culturais do estado do Amazonas. Ele tem por objetivo divulgar a cidade como sendo a terra do Guaraná, atrair investimentos, desenvolver potencialidade e apresentar atrações culturais. O ponto máximo do evento é a apresentação da lenda do Guaraná. Tá? Sobre a educação profissional e tecnológica na cidade de Maués, o campo surgiu quando o Campus Maués foi inaugurado no ano de 2010, quando recebeu em seus cursos jovens e adultos de Maués e cidades vizinhas. Atualmente oferta cursos para jovens na educação de nível médio em administração, informática e agropecuária, que é o pesquisado nesse estudo, na modalidade de educação de jovens e adultos em administração e agroecologia e no subsequente também chamado de pós-média em administração, informática e meio ambiente. Afunilando o nosso trabalho de pesquisa, dizemos que o curso médio, o curso técnico de nível médio na forma integrada em agropecuária do Campus Maués existe desde a sua fundação e oferta a possibilidade de entrada de 49 discentes por ano. Tá? Contudo, infelizmente, nem todos os discentes conseguem terminar o curso por motivos variados. No ano de 2022, o Campus Maués, entre os cursos de administração informática e agropecuária, tinha um total de 84 finalistas, mas nós só vamos apresentar dados e informações dentro de 24 alunos finalistas, que são só os finalistas do curso de agropecuária, tá? Que é um curso que está inserido no eixo tecnológico dos recursos naturais, que tem por mérito assistir o município de Maués e adjacências com profissionais qualificados para atender às demandas sociais e econômicas em sintonia com as outras demandas do interior do estado e da mesorregião do centro amazonense, que é composto por 30 municípios, no qual, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no ano de 2021, tinha aproximadamente 3.250.000 habitantes. Sobre o perfil social e econômico do aluno finalista do curso de agropecuária, podemos informar que 15 são cristãos e 5 seguem religiões de matrizes africanas e outros 4 não quiseram declarar. 14 alunos são moças e 10 são rapazes, desmistificando que seja um curso eminentemente masculino. 20 estão na faixa etária entre 16 e 18 anos, 14 se autodeclararam pardos, 6 afrodescendentes e 4 se declararam indígenas da etnia Sateré-Maué. Todos moram em Maués desde a época do ensino fundamental 2, contudo, só 10 nasceram na cidade. Nenhum tem algum tipo de deficiência, problema de saúde e se utiliza de algum plano de saúde. A cidade não oferta nenhum plano de saúde, não tem nenhum estabelecimento de saúde privado que oferte convênio com algum plano de saúde.
tá? Uma aluna tem um filho menor de 5 anos e todos fazem algum tipo de atividade extracurricular. Sobre o ambiente familiar, 20 declararam que moram com parentes, sejam eles pais, avós, tios ou primos. 20 moram em casas de alvenaria e 4 não declararam. 20 têm moto e ou carro em suas residências e 4 não declararam. 16 moram na sede do município, 4 na zona rural e 4 não declararam. No que se refere aos chefes das famílias nas residências onde eles moram, relataram que 16 são casados oficialmente, 4 vivem em união estável e 4 não declararam. 20 alunos recebem algum tipo de bolsa do IFAM, 17 relatam que essa bolsa ajuda em casa, 18 alunos relataram que têm renda familiar média até 1,5 salário mínimo, 3 com renda familiar média superior a 1, salário mínimo e 4 não declararam a renda familiar. Tá? De acordo com um tratamento dado pelo aluno finalista do curso de agropecuária ao cidadão Satere Maué, ficou constatado que metade dos alunos só ficaram sabendo sobre como era o propriamente dito cultivo do Guaraná, o nome da área indígena, que é a Andirá do Marau, sobre aspectos da sua língua, da sua fala, que eles foram os primeiros a fazer o cultivo do Guaraná, que fazem rituais, tais como o da Tucandeiro, da Menina Moça, que são artesãos e caçadores por causa das aulas de história, propriamente dito. E não tiveram essa informação vindo de outros locais. 6 alunos souberam dessas informações de outros locais, contudo de forma superficial, e outros 6 sabiam porque viram, ouviram ou leram noutras fontes de informações. Desses 24 alunos, 20 relataram que imaginam um Satere Maué viver uma vida simples, que são pobres, que habitam às margens dos rios, em locais de difícil acesso, que a maioria é amistosa, mas de difícil comunicação, que tentam preservar sua cultura, mas que não são valorizados e nem se valorizam, e 4 alunos preferiram não relatar nada. No que diz respeito à cultura deste povo, 10 discentes preferiram não opinar, porque não se sentiam seguros ao falar. 14 discentes relataram que eles optam por morar em locais afastados para preservar sua cultura, porque o garimpo e as doenças invadem suas terras. Ninguém gosta do garimpo na sala de aula. Eles sempre ouviram informações, notícias horríveis da região do garimpo e áreas próximas a esses garimpos. Tá? Os discentes acreditam que deve ser interessante conhecer mais a fundo esse povo. Eles criticaram a festa do Guaraná, porque eles alegam que não valorizam realmente a cultura da cidade, porque não vêm os saterês nos períodos anterior, durante e os dias posteriores à festa. Só em dias um pouco mais afastados é que eles voltam a aparecer na cidade. Eles relatam que é fácil reconhecer um Satere Maué, porque são baixos, falam pouco, quando na cidade não trabalham, não tomam banho e se acham os donos da cidade. Vemos a marca da herança colonial no pensamento dos alunos, como fica evidenciado nas palavras de Tomás Tadeu da Silva, quando ele diz que, em termos de representação racial, fica de forma evidente as marcas da herança colonial. A questão da raça e da etnia não é simplesmente um tema transversal, é uma questão central de conhecimento, poder e identidade. Para os alunos, só é Satere Maué quem vive na área indígena, afastados na zona rural, ou quando na sede do município, residindo no Centro de Saúde Indígena de Maués, o chamado de Casai Maués. Relataram que se conseguissem conversar com eles seria interessante, apesar de existirem na sala 4 discentes da etnia pertencentes ao povo Satere Maué, porque poderiam aprender mais sobre a temática com eles e não somente por meio das falas e dos livros que o professor traz para a sala. Né? Ficou evidente chegando à parte da conclusão agora, podemos dizer que ficou evidente a desconexão entre o que está escrito nos livros por estudiosos do tema e o conhecimento exposto pelos discentes. A teoria não caminha junto ao cotidiano escolar. Também a Lei 11.645 não é posta em prática com eficácia e eficiência ao longo do ano. Sua existência
não garante sua aplicação. Assim, é de suma importância que o Campus Maués aplique o que manda a lei e, se possível, faça mais do que essa lei pede. Tá? A história e cultura do povo Sateré-Maué, para finalizar, né, podemos dizer que a história e cultura do povo Sateré-Maué se confunde com a história da cidade de Maués. O segundo não existiria, como é conhecido hoje, sem o primeiro. Contudo, a valorização dada à cultura do Guaraná não é a mesma dada ao povo Sateré-Maué, que dentro do discurso cordial apresentado pelos discentes, vem camuflado com falas preconceituosas, fato que deve ser combatido como com instrumentos de promoção da democracia e igualdade racial dentro e fora do ambiente escolar. Bom, eu agradeço, né, a oportunidade de poder estar apresentando esse trabalho e fico feliz. Espero ter me feito entender e estou aberto a qualquer tipo de pergunta ou comentário por meio dos canais que vão ser disponibilizados quando o trabalho final for publicado. Muito obrigado.